Boa! Então, esse Miqueias aqui vai dar uma provocadinha para o Salmo 83, então. Miqueias 4:11, porque já que nós estamos passando pelos profetas, vamos fazendo para os irmãos aí essas correlações. Miqueias 4:11. O capítulo 4, eu sou apaixonado por ele, é tremendo, ele fala da lei do Senhor, que Jerusalém vai estar aí no cume dos montes, lá vai fluir a lei, mas ok, pensando nesses conflitos, Miqueias 4:11. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Lembra que o Zacarias está falando que o Senhor vai fazer de Jerusalém um cálice de tontear e vai fazer dela uma pedra pesada que todos os povos que a levantarem tentarão esmagar. A situação do cerco vai fazer com que eles pensem que vão ver o desejo dos seus olhos cumprir-se em Jerusalém. Mas está dizendo que o Senhor é que os ajuntou como feixe na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Souza, quando você falou aqui que eles vão acordar em determinado momento e ver que esse negócio de paz, não vai rolar. E vão ter que lutar, porque aqui está dizendo o seguinte, levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Ou seja, esse chifre e essa unha de bronze está falando da capacidade de reação de Israel, não é? Mas o comentário é de vocês aí. Sim. Já para a provocação do Salmo 83, já vou até lá para ele. Deixa eu antes falar, deixa eu terminar aquela questão ainda de Ezequiel 38, 39, principalmente o 39. Eu tenho mais um ponto para trazer que eu acho que é interessante, e só para. Eu acho que é uma informação que pode ser útil e tem a ver com também as questões futuras, né? Porque fala de questões geopolíticas, porque se a gente souber exatamente quem é Gog, ou pelo menos de onde vem Gog, fica mais claro para entender. Quando você pega Ezequiel 39, ele vai falar uma coisa interessante. Deixa eu pegar aqui o texto, que é o versículo famoso, o versículo 1. Né? Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. Inclusive, é daí que vem a questão da Rússia, né? Por causa desse Rosh, né? O Rosh aqui, que é cabeça, né? E com a similaridade fonética de Rus, que envolve a Rússia. Né? A minha versão não tem Rosh no 39. Interessante. Mas 39:1? É Rosh. No hebraico a minha versão não tem Rosh no 39:1. E Almeida Corrigida Fiel. Ela tem. A minha tem sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Mecheque e Tubal. É porque chefe é cabeça, né? O chefe é o Rosh. Exatamente. Só se ele se refere ao Rosh como chefe. Chefe é Rosh. Por isso que algumas versões colocam o Rosh como chefe na tradução. Isso. Uhum. Exatamente. Aí tem uma coisa interessante, bem curiosa. A gente sabe, por exemplo, por Apocalipse 2, quando ele faz a carta à igreja de Pérgamo, e lá na igreja de Pérgamo ele fala assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, né? E que conserva o meu nome e tal. Então ele bota 2 vezes, ele fala que Satanás habita ali. Esse local é a antiga Anatólia, né? A atual Turquia, região da Turquia hoje. Tanto que as 7 igrejas estão hoje que a gente chama de Turquia. E é interessante a conotação porque você tem aqui o trono, né? E trono é de rei, e você vê que ali que Gog é chamado de príncipe, não de rei. Né? Ele é príncipe de Rosh. Só um pouquinho. Né? Ele é príncipe de Rosh, né? E não rei de Rosh, o que é interessante. Por que eu digo isso? E já vou explicar. Primeiro eu vou trazer um texto antigo, que é o Testamento de Anram. É um pergaminho do Mar Morto. Para quem quiser pesquisar, é o 4Q 546, ou seja, é a caverna 4, documento 546.
né? 4Q 546. É um texto dos Pergaminhos do Mar Morto que foi escrito como se fosse um testamento de Anram, pai de Moisés, né? Anram é o pai de Moisés. E a história, os outros pergaminhos anteriores. Deu uma travadinha de novo. Travou de novo, né? É por causa da minha porta aqui. Voltou. Voltou? Tá. Então vamos lá. Onde é que parou? Os outros pergaminhos do Mar Morto. Isso, os outros pergaminhos contam a história dele, que ele viajou, tal. Por isso que ele explica por que ele não estava na região quando Moisés é colocado, né, naquela arquinha, né, que vai para o Nilo. E nessa ele conta, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vai encontrar dois seres, um todo de escuro e outro de luz, né? São dois príncipes, como no conceito do príncipe das nações, entendeu? Os dois príncipes, que nem você vê em Daniel 4, né? Como se fossem aqueles sentinelas, né? Os vigilantes. E aí ele pergunta, nesse pergaminho, ele pergunta, quem é esse? Ele pergunta para aquele de luz, quem é esse de escuro, que está todo escuro? E aí ele pergunta, esse vigilante, esse sentinela, né? Ele tem 3 nomes: Belial, príncipe das trevas, e Melquirecha. Melquirosh. Melquirosh é rei de Rosh. Né? É interessante porque depois ele vai perguntar o nome desse e a maioria dos estudiosos entendem que o de luz vai fazer o contraponto, ele vai dar os outros nomes dele. E um dos nomes dele é Melquisedeque, né? Rei de justiça. Então é um contraponto entre os dois. Mas é interessante essa terminologia que no texto antigo aparece, colocando Belial, colocando Satanás como Melquirosh, ou rei de Rosh. Por que isso é interessante? Porque quando você vai para Deuteronômio 28, você tem 2 situações ali, depende de como você interpreta os textos. Quando você vai para o versículo 12, por exemplo, desculpa, não Deuteronômio, é Ezequiel 28, desculpa, gente, Ezequiel 28. Tá? Quando você vai para o versículo 11 e 12, o texto fala assim, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E aí vai falar sobre todas as situações, o querubim ungido e tal, que muita gente interpreta como Satanás. Tem uma discussão, um debate nessa questão desse texto, por causa da Septuaginta principalmente, que a Septuaginta trouxe outros elementos nessa questão, mas quando você analisa o texto, e eu entendo como sendo falando de Satanás, da sua queda inclusive e tudo mais. Mas é interessante que no versículo 1 em diante, ele vai levantar uma lamentação contra o príncipe de Tiro. Então você tem o rei de Tiro, né, que é um querubim ungido, e você tem um príncipe aqui que é tão arrogante quanto o rei, mas o texto faz questão de dizer, tu é homem. Tu é homem, que é o anticristo. Então, o que você tem? Você tem o trono de Satanás na Turquia, você tem um dos títulos de Satanás antigos, pelo que você vê no pergaminho 4:546, que é rei de Rosh, que é um paralelo desse rei de Tiro, e você tem Ezequiel 39 falando de Gog, e chamando Gog de príncipe de Rosh, o que na minha interpretação me lembra muito um paralelo do príncipe de Tiro, como se houvesse esses 2 paralelos. Por isso, esse é mais um dos motivos que me leva a repensar a Gog, não como normalmente muitos acadêmicos veem, mas como realmente apontando para o anticristo e para aquele confronto final. Então, por isso que eu acho muito interessante quando você tem um vínculo Gaon fazendo um vínculo da Rússia, porque eu não vejo a Rússia como sendo Rosh, mas talvez como tendo um papel nisso, vinculando com Istambul, na Turquia. Muito interessante. Porque, de alguma forma, a Turquia vai ter um papel muito forte no tempo do fim. Não sei, a gente não dá para dizer qual vai ser o papel dela, mas se tem um lugar para se olhar além de Israel,
eu olharia com muito cuidado porque acontece na Turquia, naquela região ao norte de Israel ali, que envolve Turquia e Síria, inclusive, né? Aquela região toda, além da Pérsia, que envolve, porque Pérsia me lembra muito Salmo 83, a gente estava falando Salmo 83, me lembra muito também Salmo 83. Então, são locais geopolíticos muito interessantes e a gente vê movimentações hoje muito fortes acontecendo na Turquia também. E essa, digamos, essa junção da Turquia com a Rússia e com todas as forças do Oriente, eu não colocaria isso O como pouca coisa, próprio não. poder que teve enquanto Império Otomano, né? Sim, sim. Tem todo o histórico do Império Otomano aí que é fortíssimo. Sim, sim, sim. Que remonta aí num desejo de voltar e daquela coisa toda que era exercida a sua capital aí de Istambul, né? Que é o Constantinopla. Isso. O próprio domínio árabe do Egito e daquelas outras nações se dá pelo Império Otomano, pela influência otomana. Nós tivemos lá na mesquita de Alabastro, que foi na cidade do Cairo, na cidadela de Saladino, que foi feita pelo Mohammed Ali Pasha, né? E o Pasha é uma expressão otomana que significa assim, o comandante dos generais e tal. Então tem toda uma história realmente geopolítica, espiritual, escatológica em torno da Turquia e desse resgate desse império para os últimos dias, que vai ter uma ação escatológica e o fato de ter mudado a órbita de um governo pró-Ocidente para um governo pró-Rússia, né? Então isso realmente é muito significativo. Eu não costumo, sabe, apesar de respeitar, né, a opinião dos estudiosos que veem Roche como Rússia, eu não costumo associar, eu costumo associar de uma outra forma. Eu não sei se a minha associação ela segue mais ou menos a linha de pensamento do Dionei ou não, mas eu vou expor para vocês terem também a minha posição. Eu considero como Dionei, o Rodrigo também, eu tenho certeza, porque já falamos sobre isso outras vezes, a Turquia, Casa de Togarma, muito importante nessa coalizão. Isso não tem dúvidas. Que ela tem um contexto futurista, obviamente que tem. Haja vista que a própria Turquia, houve uma época que foi ter várias capitais, várias províncias do Império Romano, ali foram estabelecidas as grandes igrejas, os grandes ministérios evangelísticos, inclusive agora teve a destruição da igreja de Antioquia, que parece que vai ter um projeto para reconstruir essa igreja, mas eu não sei se ela tem esse cunho, porque a gente viu muitas das igrejas perderem o seu cunho cristão e se tornarem, mesquitas muçulmanas. Mas não vem em si ao caso, mas eu vejo importância sim, como Dionei, eu vejo muita importância na questão da Turquia e também acho que temos que olhar com outros olhos e com bastante atenção a questão das fusões, das alianças que a Turquia faz. Isso, inclusive, contraria um pouco o fato da Rússia invadir ou ter algum entreveiro com Constantinopla, porque me parece que não fecha com os acordos que hoje estão sendo costurados de aliança entre os dois países. Mas olhando para Magog, uma ocasião eu fiz um estudo de Adão ao Islã, que eu chamei esse estudo, fiz em forma de quadros, e uma hora a gente esbarra na descendência de Noé. E na descendência de Noé a gente vê Magog como sendo neto de Noé. E aí, onde que foi a região do Magog? Agora eu não estou falando coalizão, estou falando do Magog, o neto de Noé, que se tornou um patriarca, e a região associada a ele está justamente o norte da Ásia e uma boa parte da Europa. Opa, peraí, me parece muito que essa região envolve os países que nós estamos falando. Não tem rocha aí, mas Mesec e Tubal me parece estar associado ao território russo. Me parece. De acordo com alguns especialistas e que eu acabei concordando com eles. Depois nós temos a questão da Pérsia, o Irã, nós temos o Iraque, o Afeganistão, que podem juntar e formar a Pérsia. Depois nós temos a questão da Etiópia e o Sudão, que é própria
aquela própria região que é citada como Cush no texto, alguns textos citam Cush, e a Líbia, que é citada como Put, né? Então, vejam, todos esses países têm alguma questão com Israel. Agora, o que é estranho é justamente a gente olhar para o texto que fala de Askenaz, que pode estar associado à Alemanha e à Áustria, ou seja, território europeu. E a gente sabe que a Áustria foi palco de algumas situações um tanto quanto desconfortáveis no mundo. Você talvez esteja citando isso porque os citas que moravam na terra de Magog, né, que é aquela região de Magog, acabaram migrando para a Europa, né, subiram depois. Sim, né? Justamente. Heródoto, inclusive, Heródoto vai falar isso, né? 150 anos depois de Ezequiel, Heródoto escreve sobre os citas. E ele coloca os citas originalmente no que hoje nós chamamos de Turquia, né? Quando você pega o texto de Heródoto, ele coloca e estabelece eles na região da Turquia. Mas naquele tempo eles já estavam começando a migrar realmente para essa questão da Europa, né? Mas, então é plausível vermos esses povos na Europa, né? Os povos da Europa provavelmente envolvidos. Povos, por isso que eu acredito que talvez o que acontece vai acabar nessa geopolítica trazendo parte da Europa, não sei se da Rússia ou o que for, trazendo de volta, mas eu acredito que a geopolítica ainda vai ter o seu ponto central no que era a geopolítica antiga. Ou seja, talvez Turquia ainda seja o ponto-chave, mas como canal. E a partir dali é que vem o negócio. Porque você tem Hipólito de Roma também, citando Magog na Ásia Menor, atual Turquia. Você tem Plínio o Velho também citando Magog na fronteira com a Síria, que é a atual Turquia. Você tem o próprio Maimônides, por exemplo, também citando isso, Magog. Então, quando você vai na história antiga, você acaba caindo na Turquia. Mas é claro que os citas, tanto que hoje os citas antigos nem estão mais lá, né? Acho que a descendência dos citas está muito mais espalhada pela Europa e para cima da Turquia do que efetivamente na própria Turquia, né? Mas eu acho que as duas coisas têm que ser bem observadas. Por isso que esses movimentos de aproximação de um país que é da OTAN, ainda hoje, da Turquia, mas que tem estreitado laços cada vez maiores com a própria Rússia, por exemplo. O alvo da OTAN, né? A motivação. E tem ogivas nucleares, tem pelo menos 50 ogivas nucleares da OTAN na Turquia, né, gente? Não é pouca coisa, não. Você tem tudo isso. E por isso que é estratégico, né? Porque é um vínculo entre a Ásia e a Europa, né? E a Europa. Então, muito forte. O sudoeste. Agora eu estou confuso. É sudoeste. Eu ia falar sudeste, mas não é sudeste. De vez em quando eles ainda ficam se batendo com os gregos ali, né? Que tem uma discussão forte ali ainda também. Porque é de Chipre e tudo mais. Coisa antiga. Coisa antiga. Amor antigo. Então, essas questões que a gente vê, eu não consigo desconectar dessa grande coalizão, que vai ser, no final das contas, uma grande coalizão, esses países, sabe? Ver uma fusão, assim, se a gente fosse economizar palavras, dizer assim, Ásia e Europa envolvidos. Sim. Sabe? Sim. Contra o paizinho no centro deles, né? Que é sempre o foco, né? Sempre Sim. O grande problema, o grande calo esse tamanhico que nem aparece, é um ponto no mapa quando você olha numa perspectiva de grande angular, você não enxerga nem Israel, né? De tão pequenininho que é no centro ali da Ásia. Então, e vale lembrar, né? Todos os países hoje em volta de Israel, que também é um ponto bastante importante para a gente apontar, todos os países ali são islâmicos. São islâmicos. Todos. O que nos leva, verdade... Voltamos à questão do Salmo 83 e afins. Do Salmo 83, justamente. Eu sempre paro nessa questão e não consigo me desvincular dela por causa dos povos associados. Porque um anel, gente, me dá a impressão assim, sabe, que não tem escapatória para... Um anel de fogo. Porque não tem escapatória para Israel quando você olha para esse anel. Sabe, e são todos eles, 100% deles islâmicos. Tudo verde. Claro que tem e as cores, as cores tudo das verde, bandeiras... tudo claro. Não é só isso. As cores das bandeiras em volta de Israel ali
Não é só verde. Você tem verde, Vermelho, vermelho, branco e preto. Olha que coisa curiosa. As cores dos 4 cavaleiros. É isso aí. É isso aí. Justamente. Muito bom. Ou seja, há uma preocupação, porque muitos encaixam o Salmo 83 no evento de Ezequiel, mas eu não sei, sabe? Me parece que o salmista, profeticamente, ele está fazendo uma outra abordagem, uma abordagem diferente, não sei se um conflito antes, ou um conflito depois, ou um conflito já dentro. Isso também é um debate. Eu já vi várias fontes. Na verdade, eu não vejo como chegar a isso. Parece que é antes, né? Dá a entender que é antes. De certa forma, já aconteceu uma parte disso, quando 49, 50, né? 50, ou 50, 50, 51, quando teve essa guerra da Liga Árabe contra o recém-formado Estado de Israel. Então, já teve uma prévia disso acontecendo ali e outros desenrolares posteriores. Mas o fato não dá para negar que, quer queira, quer não, o Islã está no centro da profecia bíblica. Ele está no coração da profecia bíblica. Por quê? Porque todos os países que você vê citados na geopolítica bíblica são hoje islâmicos. Você fala de Pérsia, Irã, é islâmico. Você fala da Anatólia, Turquia, é islâmica. Você fala do Líbano, islâmico. Você fala do Egito, islâmico. Você fala da Arábia Saudita, inclusive, né? o árabe. É islâmicos. Eu vejo nisso tudo aí Ismael e Edom. Sim, exatamente, é Ismael e Edom, exatamente. Eu vejo aí. É isso porque mesmo. se nós formos olhar para os países envolvidos, eu não sei se o Rodrigo, pelo jeito, está lendo o texto. Essa coalizão de nações ali explicitadas no texto de Salmo 83, quando você olha de cara, tendas de Edom, não tem como negar que é o sul, ali é Jordânia. Sim. Né? Que, vejam, que há um debate também, né, como diz o Dionés, sempre há esse debate, que alguns acham que a Turquia pode fazer parte desse grupo. Depois nós temos os próprios ismaelitas, os descendentes em si de Ismael, todo o povo do Oriente Médio, sauditas e o pessoal da África. Exato. É bom o pessoal saber onde estão esses povos hoje, localizados geograficamente, para entender o tabuleiro geopolítico, os países envolvidos. Moab está ali, são os palestinos, né? Os palestinos, ali o pessoal da área da Jordânia. Os agarenos, temos que olhar, se olhamos para os agarenos, olhamos para Agar. Olhamos para Agar, olhamos descendentes tanto de Agar quanto de Ismael. Leste do Rio Jordão. Os agarenos aí estão para o leste do Rio Jordão, provavelmente. Exatamente. São provavelmente patriarcas antigos das nações árabes. Aí você começa a olhar para Gebal, que pode ser talvez Jubal, né, atual, o Líbano do norte. Aí a gente olha para o Líbano do norte, quem está lá? Sabe, aquele pessoal indigesto do Hezbollah, né? Moab e Amon, que são quem? Os filhos do Ló, também estão envolvidos nessa história, que é Palestina, e a parte norte da Jordânia. Eu não sei efetivamente a parte norte onde fica, eu gostaria de um dia conhecer. Agora, o mais interessante, um povinho que está ali, colado com Jerusalém, colado com Israel, os filisteus. Sim, aí a gente fala do Hamas e fala de Gaza. São eles. A gente falou da Arábia. Quer ver uma outra coisa curiosa quando você olha na Bíblia? O Salmo 120, por exemplo. No Salmo 120, né, vai falar de Davi. E Davi vai falar uma coisa muito curiosa. Davi fala assim, olha, na minha angústia, né, clama ao Senhor e me ouve, o Senhor livra-me dos lábios. Mas ele fala assim no versículo 5, ai de mim, que peregrino, que está fugindo de Saul, naquele tempo que fugiu de Saul. Peregrino onde? Em Meshec e habito nas tendas de Quedar. Ou seja, se realmente fosse a Rússia, antiga Gog,
ou Mecheque e Tubal, Davi então teve lá, né? Mas Davi não foi tão longe. Davi foi ao norte, porque está falando Meseque, está falando do norte. O norte provavelmente ele foi daquela região da Turquia. E quando ele fala das tendas de Quedar, está falando da Arábia. Ele peregrinou para o norte e para o sul, porque a tenda de Quedar está relacionado justamente a essa questão da Arábia que a gente vê, que envolve também no Salmo 83. Também está vinculado ali. Uhum. Ainda que possa se estender até a região que ele teve esse acampamento. E também pode estar se referindo a um demônio soberano que esteve dominando aquele período e ainda domina no período do cumprimento de Ezequiel 38 e 39. Mas são possibilidades. São possibilidades. Para você que está em casa, a provocação do pastor Ricardo Souza, do Salmo 83, diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fique inativo, ó Deus. Os teus inimigos te alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Não é isso que o Irã, que a Pérsia escreveu lá no foguete em hebraico, né? Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Ameleque, a Filístia como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como o Oreb e como o Zeeb, e os seus príncipes como o Zeba e como os Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. E esse texto, gente, ele para você que está em casa, ele faz demonstrar que não está se referindo a um momento só específico, mas a uma série de períodos desses conflitos que a nação de Israel vai passando. E é tremendo a exaltação que esse salmo faz, principalmente no versículo 17 e 18, a soberania de Deus e ao poder de Deus, ao crer que ele, né, está nesse tabuleiro de xadrez, fazendo com que a jogada culmine naquilo que é o seu plano e o seu propósito, que é a glorificação do seu nome e a libertação do seu povo, né? Isso é muito tremendo, muito tremendo. Você veja só como essa soberania e a questão de Deus e mostrar que Deus ainda é presente no meio do seu povo, assim, o povo está sozinho. Quando a gente olha para o anel, a gente vê as 7 piores nações, inclusive alguns acordos que eu particularmente não vejo com bons olhos, porque eu acho que a partir do momento que o Islã pode usar a mentira em favor próprio, eu não vejo acordo vindo da parte deles com bons olhos. Mas aí você olha para a Jordânia, você olha para o Líbano, você olha para Gaza, Síria, Iraque, Egito, Arábia Saudita. 5 desses já saíram em guerra na reunião das Nações Unidas, quando foi decretado em 1948 o novo Estado de Israel. Sim. E permanecem até hoje. Então há um tempo auristo nisso. Não tem hora de acabar? Tem. Haverá uma hora que vai acabar. Eu tenho certeza absoluta que na volta de Jesus, tudo isso vai acabar. Mas até lá eu vejo conflitos permanentes com essas nações. E algumas outras que serão adicionadas por conta do quê? Por conta justamente do envolvimento da Turquia, do envolvimento quem mais poderia, fora os que nós conhecemos, o envolvimento
da Eu acho que Rússia? daí o envolvimento das Talvez. nações em geral, porque tem uma coisa curiosa quando você pega Daniel 2, que vai falar do ferro misturado. Com barro. Travou um pouquinho de novo. Travou de novo. Mas achei interessante a colocação de Dionei, porque ele vai falar justamente, acho que dessa fusão que não dá liga, né? Voltou, Dionei? Dionei, você estava em Daniel 2 e você travou. A fusão do ferro e o barro. Isso, Daniel 2:41. Eu vou ler o texto que fala assim: ó, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Né? Como os dedos dos pés eram, e aí lá vale os 10 dedos novamente, em parte de ferro, em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Então, esse ferro misturado com barro, umas coisas curiosas. Primeiro, o termo usado para mistura no aramaico aqui é árabe. É a mesma palavra para mencionar árabes. Tá? É o mesmo termo relacionado aos árabes. Então, quando você falou dessa junção do Islã para trazer as nações, de certa forma, eu não ficaria surpreso se eles não usassem das suas, digamos assim, influências das mais variadas formas para fazer isso, né? Para colar essa junção. Porque quando você fala de ferro, a gente lembra do Império, em tese, Império Romano. Tem um debate nessa questão do ferro, mas não vamos assumir que seja o romano, ou vamos colocar o greco-romano, como a gente já tinha falado outras vezes, né? Porque, de certa forma, são duas pernas, né? Então, você pode entender como uma perna do Ocidente e uma perna do Oriente. Não é? Eu vejo assim. E o Império Romano acaba se dividindo no ano 395, onde ele se divide justamente em Império Romano Oriental e Ocidental. Exatamente. Inclusive, um deles fica com a sua sede na Constantinopla. Atual Istambul. Olha que coincidência. Voltamos para o mesmo lugar. Né? Então, você tem Istambul como uma sede da perna do ferro de um lado, que teve uma continuação com o Império Otomano depois, que você citou, assim como o Ocidente teve. E ambos, eu já citei aqui anteriormente, mas vou citar novamente, ambos tiveram influência dos gregos. Porque nós vivemos no Ocidente, né, debaixo do que a gente chama da cultura greco-romana, mas, de certa forma, no mundo do Oriente, você tem vários países, também greco-romanos, mas a boa parte deles são greco-islâmicos. Por quê? Porque o Islã tem muito da sua filosofia, né, da sua religião, baseada em filosofia grega. Na influência grega, isso aí. Porque inclusive eles preservaram os escritos de Aristóteles e tudo mais. Então você tem o bronze de ambos os lados ligado a um ferro, né, como sustentação do ferro, e aí você tem essa mistura chegando. Quando você fala dessa questão desses reinos todos, vale lembrar alguns textos antigos também. Você tem, por exemplo, o texto de 4 Esdras, né? O texto de 4 Esdras vai citar, né, assim como o livro de Noé, tem um livro de Noé também, que é um livro que está nos pergaminhos Mar Morto, né? Eu não vou lembrar a referência agora, mas ele cita uma visão do tempo do fim, em que ele coloca Noé como tendo essa visão e vendo a descendência dele, né, Sem, Cã e Jafé, e a sua descendência se ramificando na história, nesse sonho. Nesse sonho vê uma floresta. E essa floresta, vários montes vão crescendo e vão dizimando a floresta. Né? E depois nasce uma oliveira com várias folhagens. E esses montes que vão surgindo ao longo do tempo vão vindo contra essa oliveira. Então você vai ter um monte, por exemplo, que é de ouro. Você tem um monte de prata, um monte de bronze, um monte de ferro, e ele vai colocar um elemento que não aparece nos outros, que é chumbo e barro. Ele bota chumbo e barro.
né? E aí, essa oliveira, claro, quando você olha o texto, ele lembra Israel. Israel é a oliveira que é guerreada. E esses montes são reinos, né? Vários reinos. Você vai encontrar isso também quando você pega, por exemplo, o texto de Esdras, né? Que eu estava citando antes, que é 4 Esdras, acho que é capítulo 7, para quem quiser pesquisar. Que alguns também chamam de Apocalipse de Esdras, tá? E nessa de Esdras, ele também tem uma visão, né? E Deus vai falar com ele no versículo, acho que é o versículo 54, 55, vai falar o seguinte: olha, vai falar daqueles que produzem ouro, prata, bronze, ferro, também chumbo e argila, ou seja, barro, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que cada um desses reinos são cada vez mais fracos do que anteriores, por isso que são essa diferença. Por isso que você tem a prata é mais abundante que o ouro, o bronze é mais abundante que a prata, né? O ferro é mais abundante que o bronze. Aí depois você tem, no caso, o chumbo mais abundante que o ferro e a argila mais abundante que todos esses outros elementos. Então são vários tipos de elementos, simbolizando reinos. Você vai encontrar isso em Enoque também, lá em Enoque capítulo, acho que é 54, não vou, acho que é 54, ou 52, acho que é 52, versículo 6. Porque Enoque tem uma visão também de montanhas, e montanhas na Bíblia são reinos. E ele pergunta, que montanhas são essas? Aí ele fala, olha, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal colorido, que é uma alusão à questão da argila, né? E a montanha de chumbo. Ela fala, todas elas, na presença do eleito, vão se derreter, como a prata e o ouro derretem diante do fogo, entendeu? Isso me lembra o texto que, quando vier, né, que a terra está guardada para o fogo, quando vier os montes, os elementos se desfarão e, né, vão se juntar, os montes vão ser abatidos. Esses montes são esses reinos todos que a gente vê ao longo da história. Está falando, na verdade, dessa questão desses montes. Claro, pode ter uma literalidade nisso? Pode. Mas é curioso porque esses elementos todos, né, que a gente vê em Apocalipse, que a gente vê em Daniel, são elementos da cultura judaica em textos antigos, como é o caso de Enoque, como é o caso de 4 Esdras, por exemplo, e outros textos que você tem, que o pessoal do Pergaminho Morto lia. E sempre com esses mesmos elementos, ouro, prata, bronze. A única diferença é que nesses livros aparece o chumbo, né? Mas o barro está sempre presente. O barro, claro, fala do homem, mas na minha percepção, o barro é uma volta a uma antiga montanha de barro que nós conhecemos muito bem, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel era feita de tijolos feitos de barro, né? Então, essa Torre de Babel, esses tijolos de barro, foram erigidos no passado e foram derrubados justamente, né, pelo que estava querendo se promover. E nós estamos, de certa forma, voltando na nossa civilização baseada no ferro, seja Roma, seja do lado oriental ou ocidental, né, mas com essa engate, sendo, de certa forma, os povos reunidos novamente como uma grande Babel, porque o limite do idioma está sendo cada dia mais eliminado. Você consegue usar hoje Google Tradutor e vários elementos de tradução, ou seja, a barreira do idioma está desaparecendo. É como se nós estivéssemos reerguendo a Torre de Babel novamente, né? Esse monte de barro, mas agora com misturas, baseado no ferro, digamos, e nos árabes, de certa forma, né? Porque tem todo esse vínculo. Essa é uma interpretação possível do que a gente está vendo acontecer no mundo. A terceira G mundial é a árabe-israelense, né? Essas fogueiras estão sendo acesas para provocar essa grande, essa ação muçulmana, islâmica, contra Israel. Né? Mas eu não sei se primeiro os polos do Ocidente e Oriente, acho que vão ter que estar bem definidos, porque lembra, se for realmente as pernas Oriente e Ocidente, significa que os dedos, 5 deles estão no Ocidente, 5 deles estão no Oriente. Se for essa percepção, né? Que também não dá para escrever em pedra, mas é uma possibilidade.
talvez a gente já esteja vendo esses dedos sendo formados, porque esses polos já estão começando a ficar mais evidentes, né? Já não temos mais uma única superpotência no mundo. Essa superpotência já não tem mais a mesma influência. Nós já temos outros aí envolvendo um processo bem diferente e começando a, né, peitar o Ocidente. Então, eu acho que não estamos tão distantes assim, talvez, dos 5 dedos começarem a se formar de cada lado. O interessante é que a grande força do Ocidente está completamente enfraquecida no Oriente. Sim. Aí a gente já vê que alguma coisa não está fechando com esse quadro, então não é esse o desenho. Do meu ponto de vista, não é esse o desenho, né? Eu acho que o desenho, a gente tenta confluir para Jerusalém, mas acho que a gente tinha que olhar de Jerusalém numa perspectiva panorâmica do que está acontecendo ao redor de Jerusalém no mundo. Aí eu vejo que quando você olha para eu vejo 2 anéis, né? Não sei se vocês enxergam isso. Tem um anel muito próximo, que é o anel fronteiriço, né? Não tem como negar, nós temos Síria, nós temos Jordânia, nós temos ali o anel fronteiriço. Depois nós temos, quando sai para o mar e se sai mais adiante para o Oriente, mais ao norte, mais ao sul, a gente acaba esbarrando em África, depois vai acabar esbarrando lá nos países do Oriente, bem no extremo Oriente, e depois nós vamos esbarrar na questão ocidental, nós vamos esbarrar na Europa. Sim. Né? Então, eu vejo 2 anéis aí sendo prontos, propícios para o grande ataque. A questão é que hoje, ou é a posição geográfica de Israel que está impedindo isso, né? Vamos colocar assim, em termos humanos, né? Em termos de análise humana. Israel numa posição estratégica geográfica muito boa, o seu poderio, a sua força de defesa também muito boa, excelente, né? Ou vamos partir para o caso que eu acho que é o mais plausível, de que não é o tempo do cumprimento. E aí, obviamente, que é Deus que está retendo esses 4 ventos, essas forças estranhas. Porque vamos ponderar, né, gente? Vamos ponderar com o pé no chão. Tá? Quantos países no mundo nós conhecemos que conseguiram durante décadas, vamos considerar décadas, porque vamos considerar a partir de 1947, 48 para cá, se bem que esses conflitos começaram muito antes. Quantos países conseguiram resistir a um anel de inimigos, vamos dizer assim, completo no seu entorno? Eu só conheço Israel. Sim. Eu só conheço Israel, porque todos os outros que tentaram invadir algum país, eles o fizeram. A prova está aí. A prova está aí com o cara lá do norte. Sim. O cara um dia resolveu, vou invadir, acabou. Não me interessa o que penso. Em 2014, vou tomar, né? Porque me interessa o povo lá de Sevastopol, uma coisa assim, aquele porto que tem ali na região da Crimeia, que dá saída para o Mar Negro, né? Sim. E dá conexão com a Síria e tal, e abre uma série de propostas, tanto de escoamento comercial quanto de escoamento militar bélico, né? A gente sabe disso. Mas eu fico com a hipótese de que o tempo ainda não é. Por isso não se cumpriu até agora. Então é Deus que está retendo justamente essa possibilidade. Porque a hora que Deus tirar a mão, eles entram. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. É o mesmo caso do Irã, por exemplo, que está ameaçando, mas ainda não chegou. Né? Mas tem as suas ameaças, também é parceiro. Acho que está no mute. Está sem som, Rodrigo. Rodrigo, acho que está sem som. Voltei? Voltou. Voltei? É que eu estou falando justamente dessa capacidade nuclear que a Pérsia agora tem, ou quase tem, ou não vai chegar a ter, lhe permite uma capacidade de dissuasão. Né? Permite ficar fazendo esse discurso, essas coisas todas.
Tem, não tem? Vai usar, não vai usar? Né? Então, Você... Permito Pode falar. uma observação. Eu só preciso encontrar uma coisa interessante aqui. Quando a gente fala, e eu falei hoje já, eu tentei resgatar aqui uma matéria, claro que isso hoje já não se configura assim, depois de um ano do conflito. É claro que as reservas da Ucrânia estão bastante abaladas, a sua produção está bastante abalada, mas vejam bem, uma coisa que eu acho muito interessante levar em conta, porque veja, quem é um dos principais fornecedores da Pérsia, para não falar bom, vamos falar o Irã, quem é? Hoje eu vejo a Rússia. Sim. Então vocês vejam, a Ucrânia era até então o primeiro lugar na Europa em reservas comprovadamente recuperáveis de minério de urânio. Talvez muitos não saibam disso. E era o segundo lugar na Europa em titânio, reserva de titânio. Então vocês vejam, a Ucrânia não é pouca coisa não. E ela é o segundo maior país, o segundo maior território em reserva de minério de ferro do mundo. Então, eu estou olhando para o minério, sem falar naquelas produções que eu falei para vocês, do trigo e tal, ela era um celeiro, sabe? A Ucrânia era talvez o maior território europeu em área agricultável. Sim. O que isso configura um fornecimento de cereais, um fornecimento de alimentos para o mundo. Mas o que me chama a atenção, gente, era justamente o fato do grande interesse no território ucraniano. Justamente porque eu vejo a questão do urânio, a questão de titânio, a questão do ferro, a questão de minérios valiosos e minérios que são úteis à produção de artefatos bélicos. Só quis trazer essa contribuição para vocês verem. Às vezes a gente se pergunta, por que Ucrânia? Por que Ucrânia? Gente, há muitos motivos pelos quais há grandes interesses na Ucrânia. Há muitos motivos. E eu vejo esses motivos como territoriais, reservas minerais e, obviamente, estratégicas. Né? E sem falar na consolidação da soberania de um território anexado estrondoso, muito maior. Né? E é o caminho para ir ou para vir, né? No caso, falando de Rússia, a OTAN, falando da OTAN, é por onde a OTAN passaria se ela fosse, sei, uma ameaça real, como o Putin diz, por exemplo. Né? Sim, no caso, exatamente. O caminho dela seria por ali. Porque se ela se unisse à OTAN, tivesse saído essa proposta, ela se tornaria, obviamente, um país declaradamente inimigo da Rússia, ou seja, um opositor, né? A proposta saiu, né? Tanto que levou a guerra por causa justamente dessa proposta, né? Não chegou a vias de fato ainda. Só não se consolidou ainda, né? Porque é isso que causou, deu start, estopim, né, para toda essa bagunça que a gente está vendo acontecer. Mas vale lembrar que a Ucrânia também acho que o país mais corrupto da Europa. Vai lembrar disso também, que é uma estatística consideravelmente importante. Mas eu acho que a corrupção vem... Mas isso é importante por quê? Porque está sendo despejado lá toneladas de dinheiro. Uhum. Que não necessariamente estão realmente indo para os fins que se diz que irão, né? Defesa, né, efetivamente. Né? Eu acho que há outros interesses. É lógico que quem está injetando, gente, agora conjecturando em torno disso, é lógico que quem está injetando dentro da Ucrânia tem interesse. Sim, a Arábia Saudita mandou o que foi agora? Não sei se foi 400 milhões? Acho que foi que mandou. Bem, os Estados Unidos é quem mais manda, né? Manda quem mais colocou dinheiro lá dentro. Bilhões e bilhões. Agora, por quê? É óbvio que está na cara. Está mais na cara que o nariz, né? Que a Ucrânia tem o que oferecer. E aí no jogo de compadre, né? Toma lá da cá, né? Toma um lava outra. Essa é a ideia. Porque mesmo no jogo do tabuleiro geopolítico, eu vejo assim um jogo de compadre, sabe, um churrasco, um clube de golfe, um churrasco de fim de ano, sabe, tá tudo ali, cara, tudo ali, arrumando articulações, arrumando fusões, porque tudo gira em torno do poder econômico, tudo gira
em torno do que é que eu tenho, o que que tu tens que me interessa e o que eu tenho que pode te ajudar. Bom, eu tenho muitos dólares e você tem alguma coisa aí que me interessa, então eu vou te ajudar. Só depois não esquece, tá? E eu te ajudei no momento que você mais precisou. Agora é minha vez. Mais ou menos assim. Sabe como a gente fazia no campo de chute? Eu tomo lá daqui. Sabe, né? Como a gente era a piazada. Cara, a piazada continua usando terno e gravata, é pasta, andando de avião a jato. A piazada continua ali, sabe? Piazada do campo de chute. Para você que está em casa, isso é geopolítica e escatologia. Muito bom. É mais ou menos por aí que trafega a bagaça, sabe? Sofonias, capítulo 3, versículo 8 e diante. Sigam comigo nessa palavra do profeta aqui, poderosíssima. Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Antes que estes que são de ti e sobre os quais pesam o opróbrio, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligirem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Reino messiânico. Reino messiânico. Você falava isso, Souza? Diga, Dianei. Não, eu juntaria o capítulo 2 nessa questão toda, porque o capítulo 2 também, a partir do versículo 4, vai falar o fim de Gaza, por exemplo. Se tem um lugar que alguém me desse uma casa para morar, você acha, olha, tem uma casa para você morar em Gaza, com todas as despesas garantidas, um palácio, inclusive. Pode vir, vai ter. Olha, se tem um lugar que eu não moraria, é ali, porque o texto diz claramente que ali vai ser destruído. Que aquilo vai virar litoral de pastagem, né? Ou seja, acho que nenhum, né, Dionê? Acho que nenhum lugar. Acho que nenhum lugar daquele seria bom de morar, nem em Gaza, nem em Síria, nem nada. Mas aqui tem uns locais muito diretos, e é pequeno, né? A gente sabe a faixa de Gaza como ela é. O texto é muito claro, ele fala assim, ai dos que habitam no litoral, né? Ele fala assim, terra dos filisteus, eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Porque o litoral vai ser de pastagem. O litoral vai pertencer ao restante da casa de Judá. Então, realmente, se tem um lugar que eu não iria morar, mas nem de graça, também. é em Gaza.
E depois vai falar depois de Moabe, também vai falar de Amon. Se Uhum. você olhar o texto, ele também vai falar contra os etíopes, vai E falar. a Síria. Então, novamente, voltando para toda aquela circunvizinhança, e os etíopes é mais para baixo ainda, né? Envolve parte da Que África. poderíamos entender que a atual Assíria poderia estar ali na região do Iraque? Sim, exatamente. Tanto que ele fala, né? O norte vai destruir a Síria e fará de Nínive. Nínive é atual Mossul, se não estou enganado, né? Mossul, no Iraque. Fará de Nínive uma desolação e terra seca como deserto. Uhum. E vai lembrar que acho que Miqueias, acho que é Miqueias 5, ou Amós 5, não me lembro agora, quando vai aquele míssil, né? Aquele míssil vai até a terra de Sinar, né? Que é o rolo voador, né? O rolo voador que tem dentro dele, né? Lembra uma caixa de chumbo com fogo sagrado, né? Que o pessoal bota a mulher sentada no efa, mas não é a mulher, né? É Zacarias 5, desculpa. Né? A mulher sentada no efa, mas ali Ixá também pode ser fogo sagrado. Fogo sagrado dentro de um tonel de chumbo, né? Um artefato bélico. Num cilindro de, sei lá, 20 metros por 10 ou por 5. É um míssil esse negócio. Que vai na terra de Sinar, que é a terra, né, dessa região, inclusive, de Nínive. É a região do Iraque ali. Né? Então, são locais que eu não moraria realmente de forma alguma, porque o negócio vai pegar fogo ali. Não sei se agora, no futuro, mas vai pegar fogo, né? E talvez, sei lá, quem viver verá. Você junta Sofonias 3 com Sofonias 2, você tem vários aí relacionados. Quando eu vejo os profetas Sofonias e Obadias, que nós já trabalhamos os dois aí, eu tenho esse pensamento, pastor Ricardo, que o pastor Dionei falou da Palestina, rapaz. Por isso que quando o pessoal fala o negócio da caravana, não vamos nem perto. Eu sempre deixo. Não tem roteiro de divisa, quem foi lá foi sanção, nós estamos fora. Ele que quis descer lá, nós estamos fora. Porque o Obadias e o Sofonias, principalmente, apesar de nomear as nações, conforme vocês dois falaram, há situações muito específicas para a faixa de Gaza, para Aquelon, para aquele lugar. É muito. Você vê que a coisa, o juízo de Deus é muito certeiro, igual uma flecha, né? Com o nome do sujeito. Exatamente. E não por acaso é um dos locais de maior conflito até hoje, né? Não por acaso. Escolhem a dedo esses lugares, né? Parece que eles escolhem a dedo. É bíblico, gente, é profético. Sim. Você analisa essas coisas, não tem como dizer. A Bíblia já está. É o jornal de amanhã com letras garrafais. Se você souber ler, você sabe exatamente como vai se desenrolar. A gente está especulando muita coisa, né, com algumas questões, mas não vai fugir muito disso. Eu penso que o ano que vem, eu penso que 2024 vai ser extremamente significativo para Israel, para as nações em volta, para a escatologia bíblica, principalmente um dos fatores que chamam a atenção por causa das eleições nos Estados Unidos. Eu penso, vai ter o quê? Volta o Trump? Continua esse? É um governo de esquerda, um governo de direita, pró-Israel, pró... o que é? Né? Pró-terra dividida. Acho que não é o que o mundo, não é o que o mundo quer, pelo menos os globalistas, né, de plantão, né, os senhores do mundo querem, né? Mas os Estados Unidos, a Agenda 2030 da ONU quer cada vez mais esquerda, né? Isso a gente já sabe. Da vida. É isso aí. E Estados Unidos, Canadá e México, a partir de 25, 26, 27, figurando como um grande bloco econômico, ou os Estados Unidos partindo nos seus Estados Unidos, estados divididos. Então, o ano que vem, assim, para a eleição dos Estados Unidos e o que isso vai significar para a geopolítica, para a escatologia bíblica, vai ser realmente assim, muito forte. Então, vem muita coisa acontecendo por aí. Eu penso até que esse ano de 2023 é um ano de preparação para muita coisa. Em termos de viagem, eu acredito, em termos de controle, que eu quero falar, que eu não sei se eu posso falar, que eu acho que a gente já falou um monte de nome que o robô vai atrás aqui essa noite, mas é o seguinte... Acho que não. Não sei, vamos ver. Mas é o seguinte, eu acredito que 2023, você vê que entrou esse governo de outra linha, e aqui, então, esses alinhamentos que estão acontecendo com os países aqui na América do Sul,
essas guerras, essas coisas todas, a China deixou claro que nunca descartou o uso da força com relação a Taiwan. A Coreia do Norte já falou que, se continuar os exercícios militares com a Coreia do Sul, com o Japão, vai dar ruim. Então eu penso que o 2023 é o ano assim, que vai ficar assim, assustando as pessoas, as nações, as lideranças, e penso já num 2024, 2025. Vou compartilhar um pensamento, senão eu fico travado, gaguejando, querendo, fala, não fala, não fala. Eu penso que 2024, 2025 já não viaja. Eu penso em 2024. É uma particularidade que estamos 2 horas e 20 minutos de live. Vou soltar aqui um pensamento. Eu penso que 2024 e 2025 muda tudo com relação ao grande reset, o que todos nós estamos vindo falando aí desde 2020, 2019, o grande reset, as questões de ir e vir, as questões do direito mesmo, de cerceamento, uma intolerância muito maior com a cultura ocidental, judaico-cristã, portanto, e com sistemas de direita, uma perseguição muito grande, esse decidir viajar aí e tal, acho que não... esse pré-condicionamento todo que nós vimos aí com a possibilidade de passaporte verde, aquela coisa toda, isso tudo foi tudo uma preparação e que vai haver um endurecimento mais forte em 24 e 25, é uma leitura que eu faço assim, sabe? E se a China realmente for para Taiwan, né, a coisa vai ficar muito mais acirrada, muito mais complicada, sem sombra de dúvida. E tem um boato que eles estipularam um prazo até 2027 para fazê-lo. Se é verdade ou não, eu não sei, né? Mas nunca esconderam o desejo deles em relação a Taiwan, né? Se isso vai mudar ou não, talvez realmente as eleições americanas possam dizer isso. E a gente nem sabe como vai ficar o Biden, né? Se ele termina o governo dele também, que é outra questão, né? Porque o cara tá lá meio esquisito. E agora, ainda falando em 2023, pastor Ricardo, pastor Dionei, esse ano completa 75 anos do 14 de maio de 48. Então, é também um número arredondado aqui, significativo para Israel, para a sua independência. Estamos vivendo tempos proféticos. E como eu tenho dito, nós estamos vivendo as profecias, os sinais, a geopolítica escatológica, bíblica, o Dionei cunhou esse termo aí para nós hoje, aí, a geopolítica bíblica, ela está acontecendo, se configurando de uma forma tão natural, os sinais, as peças se movendo no tabuleiro, que muitos de nós, se não todos, ou a maioria pelo menos, não está percebendo, né? Que as profecias e os sinais e essa geopolítica bíblica ela está acontecendo, se movendo de uma maneira tão natural que está passando desapercebido para muita gente, né? Olha, pastores queridos, 2 horas, 22 minutos, 36 segundos. Creio que está riquíssimo o conteúdo aí de geopolítica, chique demais da conta. Bom, eu vou voltar com os comentários. Eu tirei os comentários que estavam tampando o rosto. Então eu vou voltar agora aos comentários, mas enquanto eu voltei no meio da live, o pessoal falou que está dando show, falou, pastor Ricardo está dando show aí e tal, esse tudo está muito bom, não sei o quê. Então eu tenho certeza, para a glória de Deus, que o povo está sendo instruído. Quem quer ser instruído, está sendo instruído. Ainda que alguns pontos nós tenhamos trazido conjecturas, verdades possíveis, isso faz parte do estudo escatológico. Nem tudo está clarinho, né? E a verdade bíblica ela é progressiva. Nós sabemos um pouco hoje, saberemos um pouco mais amanhã e um pouco mais depois de amanhã. Então a verdade ela é progressiva. Pastor Ricardo Souza, muito obrigado. Pastor Dionei Vieira, muito obrigado. Olha a vida que vocês estão doando. Eu vou repetir uma frase que eu vivo falando, né, na quinta escatológica. Acho que eu não falei ela ainda na nossa quinta escatológica, mas eu digo que as coisas não têm preço, elas têm valor. E o valor das coisas está no tanto de vida que você coloca naquilo. Então, pelo tanto de vida que nós estamos colocando, eu tenho certeza que isso é riquíssimo, isso é coisa que vai orientar até o povo que vai perder o arrebatamento. Então, muito obrigado aos dois pela vida doada, pelo cuidado. Eu tenho procurado deixar material para trás, viu? Isso, eu estou nessa pegada. Espero nós não termos que usar, né? Eu não sei se vocês notaram, eu estou fazendo muita publicação com os links dos vídeos nos stories. Gente, tá lá, vai, assiste, se orienta, tal, busca, vai, vê, porque tá na hora assim, da gente se encher o máximo de esclarecimento bíblico. Porque tem muita gente falando muita bobagem, né? E assim, tem muita gente com o nome de pastor na internet falando cada coisa que só Deus está entendendo. Hoje mesmo os irmãos mandaram algumas coisas
Aí você já viu esse vídeo? Eu falei assim, esse não, mas essa pessoa eu já ouvi, não, eu não perderia meu tempo. Tem muita Então, gente nós estamos... sensacionalista, né? Que na verdade está mais atrás de clique e views do que Tem, efetivamente de informação pura e simples ou de Bíblia mesmo, né? Às vezes só quer mesmo é o clique para ganhar dinheiro. Isso está cheio. exatamente. E se você não tiver o bom senso de perceber o clickbait, como eles dizem, né? Esse gatilho para ganhar o clique, essas chamadas sensacionalistas, tal, aí você acaba Vai sendo, mesmo, vai é, mesmo. aí você vai ser manobra, né? Massa de manobra, É em isso vez aí. de poder perceber e criticar. É por isso que tem que ter discernimento. Vocês que, é isso aí. Vocês que estão conosco até agora, que estiveram, passaram por aqui, muito obrigado também pela presença de vocês. Tem sido muito importante para nós que vocês estejam aqui divulgando, compartilhando e comentando. Então, muito obrigado a todos. A palavra agora com vocês dois aí, os agradecimentos, oração no final. E eu não sei se vai ter louvor aí, se vai ter música. Vamos ver. Acho que hoje não. Acho que não sei, acho que não. Eu só tenho a É, agradecer, porque hoje é o pastor aqui, Ricardo, que vai orar, mas eu quero agradecer o privilégio, né, de poder trocar as informações todas, mesmo que a gente às vezes não concorde 100% em tudo, mas eu também não sei se a gente vai acertar 100% em tudo, com certeza vamos errar muito, mas a gente tem buscado ser temente a Deus e ser o mais fiel possível que o texto busca colocar, segundo o que o Espírito nos revela, né? Então, mas claro, nada disso a gente consegue escrever em pedra, mas serve para a gente começar a observar porque as coisas estão ficando cada vez mais afuniladas. Se vai levar ainda muito tempo ou pouco tempo, só Deus o sabe, né? Mas não acredito que talvez demore tanto assim, mas também não acho que não vai ser tão próximo como alguns gostariam que fosse, né? E respondendo aqui, ó, pastor Junei, Ucrânia e Rússia especulando não poderiam estar associados ao terceiro selo, só se for no futuro, Paulo, porque os selos, na minha opinião, nem abertos foram ainda, então ainda tem muita coisa para também acontecer, acho. ainda tem muita coisa para acontecer. E dos navios de guerra a gente já falou, viu, Almeida? Foi. A nossa querida Luciana. Luciano? É, Prazer, Luciano. o Lu tem umas postagens muito edificantes. Eu gosto muito. Eu começo meu dia assim, ouvindo as postagens da irmã Luciana. Muito bacana. Gente, eu sabe, eu penso que o nosso tempo juntos é um tempo de construção. E eu não acho que haja uma construção sadia quando há todo um alinhamento de informações. Eu acho que, por conta do simples fato de que não podemos, nós mesmos admitimos isso, e graças a Deus por isso, porque eu não participaria de um outro grupo que fosse diferente, nós admitimos que não escrevemos em pedra, porque obviamente nós conhecemos a palavra e sabemos que os desenhos, eles ainda não estão absolutamente claros e talvez nem aconteçam no nosso tempo. Ou talvez aconteça o fato de que a igreja venha a ser retirada dessa terra, isso venha a se desenhar para o futuro. Então, isso prova que as interpretações, que há liberdade nas interpretações. Agora, o mais interessante, gente, é que ninguém está aqui expondo discordâncias, nós estamos expondo posições para crescermos juntos com ela. Sabe? Eu me faz pensar, é óbvio, eu posso ter uma posição definida, hoje tomando como exemplo, posso ter uma posição definida sobre Ezequiel 38 e 39, mas no mínimo o que nós construímos hoje nos faz pensar em possibilidades adjacentes. Né? Porque o que o Dionei trouxe para nós tem muita solidez, muita solidez. E eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto de discutir possibilidades, ideias, interpretações, escolas, embora a gente mantenha as nossas posições, mas temos que ter sempre a nossa mente e o nosso coração abertos, né? Para não nos tornarmos arrogantes, né, Dionei e Rodrigo? Amém. Com Igual certeza. muitos grupos que a gente sabe que são assim. Tá? Nós somos concordes nas coisas principais e isso para nós nos basta.
E estamos juntos, na realidade, ajudando a construção de outras pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanham o tempo todo, que já há algum tempo vem nos acompanhando. Nós já fizemos mais de 2 anos de live de Quinta Escatológica. Então, as pessoas estão nos acompanhando e vendo que têm aprendido muito e solidificado sua fé com isso. Então, isso para mim é o que mais importa, sabe? E esse momento, como diz o Rodrigo, que nós temos às quintas-feiras, não tem preço. Não pode ter preço. Nenhum preço. Porque o fruto está nas vidas que nós pudermos edificar. Ainda que debaixo de crítica, ainda que debaixo de oposição em muitos casos, mas a nossa grande vitória está nas vidas que nós pudermos edificar, porque via de regra, né, de forma simples, nós somos professores que estão ajudando o povo a chegar ao céu. Essa é a base. Não existe outra, né, função para nós. Então, mas queridos, satisfação. Tá? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, foi maravilhoso. Amém. Sinceramente, foi muito bom, foi muito esclarecedor em todos os pontos. Eu acho que da parte de nós três, eu acho que quem assistir essa live vai ter um grande ganho. Sem dúvida nenhuma, vai ter um grande ganho. Sabe? É uma aula de academia, de universidade, que muitos não verão lá. Isso aí. Verdade. Okay? Veja, nós trafegamos um monte, até na arqueologia, na história, nós trafegamos, né? Sabe, é um ambiente extremamente... falar de geopolítica trafegando, sabe, por várias áreas do saber, gente, isso é maravilhoso, sabe? Isso aí não tem preço. Chique demais. Vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Foi muito prazeroso, Pai. Foi uma satisfação, Deus, hoje podermos dividir a tela, Pai, com tantos aspectos, Pai, recheados da Tua palavra, que nós pudemos trazer em forma de esclarecimento, uma construção de saber para a vida daquelas pessoas, ó Deus, daqueles irmãos queridos que nos acompanham e dos novos que nos conhecerão com certeza a partir dos vídeos postados, ó Pai, nas nossas redes sociais. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha nutrir a sua igreja, o seu povo, aqueles que estiveram conosco, Pai, nesta live, aqueles que nos assistirão depois, que o Senhor venha nutri-los com alimento suficiente para a sua edificação, Pai, abençoando seus lares, suas casas, suas famílias, as perspectivas para o futuro, ó Deus, que estejam totalmente debaixo da tua poderosa mão e da tua graça. Entrego a vida do Dionei, do Rodrigo, suas casas, famílias, seus sonhos, seus afazeres, ó Deus, suas conquistas, Pai, também as suas tristezas, Pai, entrego aos teus cuidados, Pai, porque em tudo nós te damos graças, Pai. Graças te damos porque até aqui o Senhor nos ajudou, até que o Senhor tem nos sustentado. Eu tenho plena convicção de que o Senhor continuará nos abençoando, nos dirigindo, e que acima de tudo a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, Pai, nas nossas lives, é assim o fator primordial, Pai. Nós dependemos de ti, Pai, para conduzirmos as nossas vidas, e dependemos de ti para que o Senhor nos ajude como instrumento, Pai, para abençoarmos a vida de outras pessoas. Sabemos, ó Deus, que vivemos tempos difíceis. Vamos pensar em tempos angustiosos, tempos que podem se tornar ainda mais difíceis aí para 24, 25, muito provavelmente 26, uma fase de transição onde o teu povo, Pai, terá que mudar o seu posicionamento, onde a tua igreja necessitará de grande fortalecimento. Nós vemos esse desenho acontecendo para o futuro, Pai, mas eu desde já estou orando, Pai, repreendendo todo tipo de ação maligna sobre o teu povo fiel, ó Deus, e que o Senhor fortaleça a tua igreja, Pai, fortaleça a sua igreja na sua força, no seu poder, na sua sabedoria, na sua unção, na sua graça, na sua misericórdia, bondade, Senhor, no teu poder, no dunamis do Espírito Santo sobre a vida do teu povo e da tua igreja. Fortalece as nossas vidas, ó Deus, com sabedoria, unção e graça, Pai, para continuarmos essa jornada, Pai, abençoando a vida de outros e sendo também abençoados. Cuida da gente, Pai. Nos entregamos aos teus cuidados, Pai. Todos nós, nesta tela, e todos nós, ó Deus, que estivemos participando, Pai, dessa jornada da live de hoje, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado, Pai, de coração. Fortalece-nos, ó Deus. Por isso oramos e agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus, Pai. E amém
E amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Glória a queridos. Deus. Deus abençoe, Obrigado, vos guarde. Deus abençoe. A Sônia está completando aqui a oração, ó. Abençoe o casamento do pastor Rodrigo, do pastor Roberto. Amém. 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 Concordo. Um beijo a todos. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.